Antes de participarmos dos elementos, temos uma porção da palavra de Deus. Para a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Vou ler do versículo 36, 46. Vejam sendo projetada a leitura, texto. Interessante você, com a Bíblia aberta, acompanhar a exposição. Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra. Simples leitura já é edificante para nós, mas nós clamamos mais uma vez pela atuação do Espírito Santo, nos livrando de toda surdez que nos impede de entender a tua vontade. Trabalhe em nós, Senhor, nos dê a iluminação necessária para que nós compreendamos as Sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Foi numa quinta-feira à noite que Jesus se reuniu com seus discípulos para aquela que seria a última noite de Jesus com os discípulos antes da crucificação. Eles estavam reunidos para cearem a Páscoa. Os discípulos não imaginavam o que estava para acontecer ainda naquela noite. A reunião começou com Jesus revelando que havia um traidor entre eles. Preste atenção. Tentem imaginar o clima de desconfiança que abateu aquele lugar. Apenas 13 pessoas em uma sala. Jesus e os 12. E Jesus chega com essa revelação. Eles não estavam reunidos para uma assembleia, eles não estavam reunidos para uma reunião administrativa. Eles estavam reunidos para celebrar a Páscoa, relembrar a libertação da crucificação do Egito, como faziam todo ano. Possivelmente já tinham feito isso com Jesus pelo menos 3 vezes
já tinham celebrado a Páscoa com Jesus, e Jesus, no início da reunião, chega com essa revelação de que havia um traidor no meio daquele grupo. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, outro Tiago, Simão, Judas Iscariotes. Nenhum deles, com exceção de Judas Iscariotes, acreditavam que alguém teria a coragem de trair Jesus. Eles eram homens cheios de pecados, cheios de falhas. Mas daí a trair o mestre seria algo absurdo. Mas Jesus já sabia o que passava no coração de Judas Iscariotes. No versículo 22, aqui do capítulo 26, que é o contexto do texto que nós lemos, diz assim, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Nenhum de nós ficaríamos normais, tranquilos, com uma revelação dessa. Lá no Evangelho de João, a partir do versículo 13, do capítulo 13, melhor dizendo, diz que foi durante a ceia que Jesus também passou a lavar os pés dos seus discípulos. Depois, Jesus ordenou que os discípulos amassem uns aos outros. E a seguir, Jesus alertou a Pedro que naquela mesma noite Pedro o negaria, pelo menos 3 vezes. Isso tudo no mesmo encontro. Isso tudo naquela cena que nós chamamos de a última ceia. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus profetizou sobre sua morte. Jesus ordenou que amasse uns aos outros. Jesus alertou a Pedro que Pedro negaria. Pedro era um daqueles crentes que acreditava de verdade que jamais deixaria Jesus, que jamais abandonaria Jesus. E Jesus foi preciso que ele revelasse a Pedro que sua fidelidade não era tão grande como ele imaginava. Que ele não era o crente que pensava ser. Que ele não era o discípulo que pensava ser. E no meio deles o traidor estava lá. Pensem em Jesus lavando os pés dos 12 discípulos e sabendo que dentro de algumas horas os 24 pés fugiriam daquele ambiente. Jesus lavando os pés dos 12 discípulos e sabendo que um deles iria fingir que não conhecia Jesus quando interrogado no pátio da casa do sumo sacerdote. E o outro pior, Jesus lavando os pés de um discípulo que tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Ainda assim, Jesus lavou os pés desses homens. Aquela noite não seria uma noite qualquer. Os discípulos achavam que seria. Quando os discípulos organizaram a ceia, eles pensavam que simplesmente iriam celebrar a Páscoa, celebrar a libertação, mas os planos de Deus eram outros. Foi uma noite de intensos sentimentos e de surpreendentes revelações. Fato é que os discípulos de Jesus saíram daquela reunião sem entenderem ao certo o que estava acontecendo. Mas é como se um manto negro já tivesse cobrindo a vida deles. O texto diz que o diabo já tinha se apossado do coração de Judas. Reverendo Nicodemos nos lembra que quando o diabo apossou-se de Judas, Judas não ficou estribuchando no chão, Judas não teve uma força sem igual, Judas não ficou dando entrevista para pastor. Quando o diabo apossou-se da vida de Judas, ele correu e trocou Jesus por dinheiro, lucrou com a fé. Isso já tinha acontecido, o diabo já tinha tomado o coração de Judas. Todos, ou seja, ninguém imaginava o que estava para acontecer, só Judas sabia do pacto que ele tinha com os sacerdotes ímpios, mas Judas sequer tinha noção da consequência dos seus atos. Sejamos bem honestos. A Bíblia não diz, aqui vamos só conjecturar.
Imagino eu que Judas nunca pensou na possibilidade do rei do universo ser preso por soldados, ser crucificado numa cruz. Imagino eu que Judas quis apenas lucrar com a fé, acreditando que Jesus daria o seu jeito, o que não minimiza o seu erro. Jesus falou que era melhor nem ter nascido. Aquele que traiu o mestre era melhor que não tivesse nascido. Eu sei que a reunião acabou, a ceia, que era para ser um momento de alegria, um momento de regozijo, um momento de celebração somente, acabou em um tom melancólico, acabou com um tom triste. O texto de João vai dizer que Jesus cantou um hino, que muito possivelmente foi o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória. Muito possivelmente foi esse hino que Jesus cantou. E depois que cantou o hino, eles se retiraram daquele lugar e foi para o jardim do Getsemane. Aí a gente entra no texto que lemos hoje. Aí a gente começa aqui a partir do versículo 36, quando diz assim: em seguida o quê? Tudo que eu acabei de contar. E Mateus conta de forma resumida, mas João conta com maior riqueza de detalhes. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. É o que o texto diz. Getsemane era uma espécie de jardim que ficava ao pé do Monte das Oliveiras. O nome Getsemane significa prensa de azeite. Era o lugar onde as azeitonas eram prensadas ao máximo para extrair um azeite puro. Foi para esse lugar, foi para o lugar de esmagamento que Jesus se dirigiu depois da ceia com seus discípulos. Sabendo que estava chegada a sua hora, sabendo que antes do dia clarear, ele já estaria sofrendo terrivelmente nas mãos de homens ímpios, sabendo disso tudo, Jesus foi para o Getsemane fazer a única coisa que ele poderia fazer naquele momento, que era orar ao Pai, falar com o Pai. Não havia mais nada para ele fazer, não havia contra o que lutar. Não havia um esquema, não havia um escape. O que havia era o seguinte: quando terminou todas as possibilidades, ele foi falar com Deus em oração. Mas o que nos chama a atenção é o que está escrito no final do versículo 37. O texto diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus já sabia de tudo que aconteceria. Na verdade, Jesus sabia do que aconteceria desde a eternidade. Na eternidade passada, houve um pacto entre o Pai e o Filho para que esse momento chegasse. Então, nada foi surpresa para Jesus. Jesus já sabia tudo o que estava para acontecer. Mas ainda assim, a Bíblia diz que ele sentiu uma grande angústia, uma tristeza profunda, uma grande dor no coração. A palavra que foi traduzida em português por angústia pode significar também estar deprimido. Só para nós termos uma noção da intensidade da tristeza que Jesus sentiu nesse momento. A angústia de Jesus fica mais visível no versículo 38. Olha o versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesse ponto, Jesus expressou sua total humanidade. Estar profundamente triste até a morte é o mesmo de sentir uma tristeza profunda, tão grande, tão intensa, capaz de matar. Capaz de matar. Uma tristeza incontrolável. Uma tristeza que começa na alma, claro, de forma subjetiva, que começa lá no coração, mas se torna tão intensa que dá sintomas físicos. Era a tristeza que o Senhor Jesus sentia.
Mas, irmãos, Jesus não estava profundamente triste porque ele foi traído por um amigo. Não era por isso. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que seria humilhado, açoitado, esbofeteado. Jesus não estava profundamente triste porque sabia que receberia uma coroa de espinhos, que seriam encravadas em sua cabeça. Jesus não estava angustiado porque sabia que carregaria uma maldita cruz, uma cruz destinada somente aos piores homens, aos piores criminosos. Não era isso que entristecia Jesus. Muito menos medo da morte. Nesse momento, Jesus não estava angustiado, Jesus não estava triste, Jesus não estava com tristeza profunda porque estava com medo da morte. Se nós soubéssemos o dia e hora de nossa morte, com certeza, ou muito provavelmente, não a esperaríamos com paz. Esperaríamos com muita tristeza, mas não era isso que entristecia Jesus. Em sua oração, Jesus expôs o verdadeiro, o real motivo de sua tristeza. No versículo 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim o cálice. A grande tristeza de Jesus era porque ele sabia qual cálice ele iria beber. É só isso. E a pergunta é: que cálice era esse? Esse cálice, irmãos, era nada menos do que o cálice da ira de Deus. O cálice que estava destinado a Jesus e que ele beberia dentro de alguns instantes. Era o cálice da ira de Deus, o recipiente eterno, transbordando de ira de Deus, reservado para ser derramado com fúria contra os pecadores no dia do juízo, estava pronto para ser derramado sobre Jesus. Nós e Deus éramos inimigos, eu já falei isso aqui várias vezes. Nós e Deus éramos inimigos por causa de nosso pecado. Então Jesus, por toda a eternidade, foi um com o Pai, em um relacionamento perfeito, de amor eterno, por ele ter aceitado tomar o nosso lugar. Ele sabia que em poucas horas ele encontraria o Pai, mas como inimigo. O Filho e o Pai, que sempre se amaram de forma perfeita durante toda a eternidade, tomou o nosso lugar, se tornando, por algumas horas, inimigos de Deus. A cada pecado da humanidade, a ira de Deus foi se enchendo. O livro do Apocalipse fala mais claramente sobre o cálice da ira do Senhor que transbordará. Mas Jesus, ele percebeu o seguinte: aquele cálice que estava guardado por causa dos pecados de todos nós. A fúria do Senhor Deus Santo Todo-Poderoso, que estava sendo aplacada, porque Ele é um Deus de graça. Como Ele é um Deus de graça, desde o pacto do Éden, Ele não retribui aos homens segundo os seus pecados de forma imediata. Desde o pecado do Éden, que os nossos pecados estão sendo aguardando, estão em um lugar sendo acumulados para o dia do juízo. Acontece que ter tomado o nosso lugar, o cálice da ira, que era para eu beber e você beber, teria dado para Jesus. Jesus se sentiu horrorizado diante da expectativa de suportar a ira de seu pai. Jesus tem de encarar a morte sabendo que seu pai não estará com ele, mas sim contra ele. Pela primeira vez o filho estaria sozinho. Pela primeira vez na eternidade, Deus Filho estaria sozinho. Pior do que isso, ele não estaria sozinho.
estaria na presença do Pai, mas como inimigo. Ter Deus como adversário. Os açoites, a vergonha, o deboche, a tortura, a rude cruz, a via dolorosa, a coroa de espinho, os pregos que atravessaram suas mãos, os pregos que atravessaram seus pés, a lança que lhe atravessou o lado, nada disso se compara ao horror de encarar a fúria do Deus Todo-Poderoso irado. Um Deus que nós nunca veremos, graças a Deus. O Deus irado que jamais veremos, porque o Senhor Jesus viu ele, teve um encontro com ele em nosso lugar. Por causa de mim e por causa de você, irmãos. O Pai eterno e o seu Filho amado se encontrariam como adversário. Era esse o terrível cálice que Jesus estava prestes a beber. Então não foi sem motivo que ele orou em agonia, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas nesse momento Jesus não estava sendo tentado a abandonar a missão. Muitos acreditam que no jardim do Getsemane Jesus pensou 2 vezes em encarar a cruz. Ele não estava pensando em desobedecer o Pai e nem abandonar os planos. Ele nos ama e jamais nos deixaria perdido. Ele ama perfeitamente o Pai e jamais o desobedeceria. Quando Jesus disse: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, ele estava simplesmente perguntando se não havia outra forma de resgatar pecadores, satisfazer o Deus justo, sem que eu tenha que encarar o meu Pai furioso. Era isso que Jesus estava perguntando. Será que não há outra possibilidade de reconciliar pecadores como nós ao Deus Santo? Será que não tinha outra maneira de quitar nossa dívida com Deus sem a necessidade de Jesus encarar a ira divina? Será que não haveria outra forma de resgatar pecadores, de satisfazer a justiça de Deus, sem ter que beber do cálice da ira do Senhor? No versículo 44, diz que Jesus fez essa mesma oração 3 vezes. Por 3 vezes ele pediu, por 3 vezes ele clamou, por 3 vezes ele se contentou com a vontade do Pai. O silêncio de Deus significava um sonoro não para Jesus. Tem como me livrar desse cálice? Não. Não e não. Essa oração de Jesus não foi atendida. Ele sabia que essa oração não seria atendida. Estava conformado a isso. No final do versículo 39, diz assim, todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. Jesus estava pronto. Ele estava plenamente conformado aos planos do Pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, disse que Jesus foi obediente até a morte. Fazer a vontade do Pai sempre foi uma marca na vida de Jesus. Sua vida girava em se alegrar, em cumprir a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 34 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar suas obras. Jesus nunca pensou em não cumprir o projeto, a vontade de Deus. João capítulo 6, versículo 38 diz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, irmão, Jesus não cumpria a vontade do Pai contrariado, igual a gente faz, não é verdade? A gente obedece às ordens contrariado, sem entender muito bem. Não, nosso Cristo tinha prazer em cumprir a vontade do Pai. Para ele era um alimento, mesmo se a vontade do Pai fosse cumprir a nossa pena. Mesmo se a vontade do Pai fosse essa. A fúria de Deus, preste atenção. A fúria de Deus por cada um de nossos pecados
não apenas por nossos pecados, mas por todos os pecados de todos os escolhidos, desde o Éden até o fim dos tempos. O juízo de Deus por cada um desses pecados estava sendo represado, acumulado ao longo dos séculos, para ser derramado sobre nós no dia do juízo, mas Deus decretou derramar tudo isso sobre o seu Filho amado. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Tem uma imagem que eu compartilhei com os irmãos durante a semana. Ela, Herbert. Tem uma imagem que ilustra, de forma limitada, obviamente, o que nós estamos dizendo, estamos falando. Vivo tem a internet editada, né? A luz ali? Aqui não, Reinaldo, essa aqui. Dentro. Porta. Permaneça aí, Vitor. Daqui a pouco você vai acender de novo. Essa é a imagem que nos assusta. Fúria de Deus. Fúria de Deus sendo derramada sobre Jesus na cruz. Quem está do lado de cá sou eu e você. Fomos poupados dessa fúria. Fomos poupados desse castigo. Entenda, irmãos, Deus é santo. Deus é santo. Deus é justo. Ele não podia simplesmente passar a mão em nossa cabeça e nos declarar inocentes. Não podia. A justiça, o castigo por nossos pecados deveria ser pago, se não por nós, por alguém. E foi pago em Jesus. Essa imagem, essa ilustração, de forma imperfeita, claro, não é perfeita, não demonstra toda a fúria do Senhor que foi derramada sobre Jesus, mas serve para nós entendermos um pouco do que aconteceu no Calvário. Obrigado, Vitor. Obrigado, Herbert. Serve para nós entendermos o que aconteceu com Jesus. Aquela fúria que nós vimos seria derramada em nossas vidas. Se não, enquanto nós estivéssemos vivos, seria derramado sobre nós, pelo menos, no dia do juízo. Quando tivéssemos um encontro com Deus, ainda na posição de inimigos, ainda na posição de adversários. Era você, que tínhamos que ter recebido aquela porção da ira divina. Era esse cálice que Jesus temeu. Era esse o cálice que Jesus bebeu. E ele estava empenhado em fazer isso. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, diz que naquela mesma noite, mais tarde ainda lá no jardim, quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro tentou proteger Jesus com uma espada. Versículo 11 do capítulo 18 de João diz assim, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Olha como Jesus já estava aqui, conforme. E alegre, não por encontrar Deus como inimigo, por estar fazendo a vontade do Pai. Mas, irmãos, o Getsemane também foi lugar de abandono. Se o Getsemane foi lugar de lágrima, foi lugar de dor, foi lugar de apavoramento diante a fúria de Deus, o Getsemane também foi um lugar de abandono. Nosso Cristo começou a experimentar o abandono ainda no jardim. Voltando para o texto de hoje, no versículo 40 do texto de hoje, diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Por 3 momentos de oração, por 3 momentos que Jesus estava orando de forma angustiada, os discípulos dormiram.
Jesus estava sofrendo seus piores momentos até então, lutando contra uma tristeza profunda, preparando-se para seguir para o matadouro, na antessala da morte. Mas seus amigos mais próximos, seus maiores amigos, o abandonaram. Eles preferiram dormir, estavam cansados demais para seguir com Jesus. Daí para frente só pioraria. Jesus seria traído por um, negado por outro, mas abandonado por todos. O Evangelho vai nos revelar que todos abandonaram Jesus. Todos correram para salvar a própria vida, em detrimento da vida do seu mestre. A presença dos discípulos teria pelo menos um conforto na hora da dor, na hora de densas trevas, não é verdade? Mas ao invés de ficarem ao lado do Senhor, eles preferiram dormir. Depois, seguindo no texto de hoje, o que observamos é que, apesar do sofrimento e da morte de Jesus terem sido terríveis, tudo fazia parte do plano de Deus. Ao versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, preste atenção, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Observem, Jesus não disse que chegou a hora do Filho do Homem ser capturado por pecadores. Jesus disse que o Filho do Homem foi entregue. Só sacrificaram Jesus, porque o Pai o entregou. Mentira isso. Jesus não morreu por ter enfrentado as forças políticas de seus dias. Jesus não morreu por ter confrontado os poderosos que comercializavam a fé. Jesus não morreu por ter denunciado o comércio no templo. Nada disso. Jesus não morreu por ter militado a favor das minorias. Nada disso. Quem diz isso mente. Somente as Escrituras podem nos afirmar o verdadeiro motivo da morte de Jesus. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, escreveu o seguinte, antes de tudo, vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Só teve um motivo pelo qual o nosso Cristo morreu, e foi por causa de nossos pecados. E é importante falarmos disso nos dias atuais, quando tentam transformar o nosso Salvador em apenas um militante ideológico. Jesus não morreu pelas minorias, Jesus não morreu por uma causa ideológica, Jesus morreu para resgatar pecadores, independente da classe social, independente do tom da pele, independente de onde nasceu, independente de como viveu ou morreu, independente da conta bancária. Se é pecador, carece de ser alcançado pela graça de Deus manifestada na morte de Cristo. Só por causa disso. Os Romanos, capítulo 5, versículo 6, Paulo escreveu o seguinte, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. O Filho amado só morreu porque o Pai eterno o entregou. Ninguém tinha poder para capturar o Filho amado de Deus. Foi Deus quem o entregou. E ele foi caminhando obedientemente como ovelha muda ao matadouro, como está escrito, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem deu foi Deus. O plano é de Deus. Depois de orar, depois de sentir dor, depois de se sentir abandonado, Jesus se levantou para cumprir a sua missão. Ao versículo 46. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Com essa frase, Jesus demonstrou que estava pronto, decidido, preparado, consciente, apto para seguir o plano traçado por Deus desde a eternidade. E a partir desse momento, que seguiu, irmãos, foi mais traição, mais sofrimento, mais humilhação, mais vergonha, até chegar ao alto do Calvário.
Essa mesma noite, Jesus seria humilhado, espancado, no pátio da casa do. Essa mesma noite, todos fugiriam. Antes de clarear o dia, Pedro fingiria que não era um discípulo, com medo de ser capturado e ser torturado. Muito sofrimento. Não conhecemos nenhum Deus como nosso Senhor. Leva marcas e tem as cicatrizes. Não, Deus que tem as cicatrizes. Nosso é o único Deus que foi, como o poema antigo diz, foi cambaleando o nosso Deus. A grande doutrina que flui do texto de hoje é a doutrina do sofrimento imposto pelo pecado. Sabemos bem o que é pecado, não preciso definir o que é pecado para os irmãos. E sabemos bem como que nossos pecados nos causam vergonha, não é verdade? Nós lembramos de nossos pecados. Nós lembramos de pecados que cometemos há 20 anos atrás, a nossa cara fica corada ainda de vergonha. A gente fica pensando como eu fui capaz de fazer um troço desse. Ainda, mesmo conhecendo a salvação de Jesus, que Ele nos deu remissão do pecado, nós lembramos de nossos pecados com vergonha. Não lembramos mais com dor, nem com acusação, mas com muita vergonha. Tentem imaginar todos esses pecados sendo lançados sobre Jesus. Meus piores pecados sendo lançados sobre Jesus. A diferença entre nós e Ele é que Ele é santo, é puro, perfeito, é Deus Filho, recebeu sobre si nossos mais vergonhosos pecados e foi castigado por cada um dos nossos pecados. O texto que lemos no início do culto, Isaías 53, é um resumo dessa doutrina. Isaías 53, no versículo 4, diz assim, certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele não está falando de enfermidade física, está falando de feridas da alma, ocasionadas pelo pecado. Tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou. Versículo 5 diz assim, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas. Lembra onde ele estava quando orou? Estava no lugar de ser prensado. Ele estava no Getsemane, lugar de esmagamento. Isaías já tinha visto que ele seria moído por nossas iniquidades. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Todos aqui, irmãos, todos. Todos, sem exceção. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Senhor aqui é Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pula para o versículo 10, diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradar aqui, né, simplesmente no sentido de alegrar-se. Não significa que o Deus Pai ficou do céu rindo do sofrimento de Jesus no Calvário. Agradar aqui tem no sentido de satisfação. Significa que a fúria de Deus foi plenamente satisfeita em Jesus na cruz do Calvário. Foi preciso que ele fosse moído para que a fúria do Senhor fosse satisfeita, fazendo-o enfermar. Aqui foi porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando ele der, ele, a sua alma, como oferta pelo nosso pecado, segundo o relato de Isaías. Terrível sofrimento de Jesus. É um momento da história que nós nunca podemos esquecer. Um cristão não pode correr o risco de, nem por um momento, esquecer do sofrimento de Cristo. Minimizar o sofrimento de Cristo.
Desenvolveremos uma vida mais piedosa à medida que meditarmos mais nos sofrimentos de Jesus. Lutaremos mais intensamente contra o nosso pecado à medida que conhecermos mais do sofrimento de Jesus e tudo que ele sofreu, viveu por causa dos nossos pecados. A gente passa, à medida que conhecermos mais, nos aprofundarmos no sofrimento de Cristo, passamos a ter mais ódio do nosso pecado. Mas tem um problema. Jesus sabia que a nossa memória é volátil. Sabia disso. Ele sabia principalmente que com o passar dos anos, iríamos desenvolver uma cultura de não considerarmos mais o passado. A gente não é pegado à história, seja sincero. A gente esquece das lições que nós vivemos, das experiências que vivemos há poucos anos atrás. Há poucos anos atrás. Sabendo dessa memória fraca que a gente tem, considerando que nós somos ruins, e guardar lembranças, Jesus instituiu a ceia. Jamais esquecêssemos a dor. Fazer isso. A ceia do Senhor não é lugar de festa, não é lugar de júbilo. Momento para isso. A ceia do Senhor não é lugar da gente dançar, da gente pular, da gente... Momentos. Até a questão da comunhão, cito muito pouco a questão da comunhão para não desvirtuar do verdadeiro sentido da ceia, que é lembrar da morte. O sentido da ceia é lembrar da morte. Pastor, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, mas a ordem da ceia é para lembrarmos da morte, do sofrimento, da maldita cruz, da coroa de espinho, da traição e do abandono, em especial do cálice que ele bebeu. Por isso que a gente não fica sorrindo, não fica se alegrando, não fica dançando em um culto de ceia do Senhor. Pelo contrário, nós também não é lugar de tristeza, não é lugar de dor, não é lugar de solidão, não é isso não, irmãos. Mas é lugar de nós trazermos a memória, em memória de mim, ele falou, trazermos a memória a sua dor, considerarmos o seu sofrimento, não nos esquecermos de tudo que ele viveu, por causa de mim e por causa de você. Somente isso é a ceia do Senhor. Até o sentido da ceia foi desvirtuado ao longo dos anos, infelizmente. Porque tantos crentes chegam no século XXI sem compreender o sacrifício de Jesus, detalhes, sem saber que o cálice que ele se referia é de Deus. Por quê? Ao longo dos séculos, usamos menos para lembrar do cálice da morte, espinho, deixe. Não os convoco a chorar nesse momento. Não os convoco a se entristecerem nesse momento. Mas eu convoco a igreja a uma contemplação. Meditar no sacrifício de Jesus, no que ele encarou, para que hoje pudéssemos ter o acesso a Deus da forma que... Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 adiante, explica tudo o que eu falei agora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais que, irmãos? Morte. Vou repetir. Palavras de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o
cálice, anunciais a morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. É a ordem que eu chamo aqui nossos irmãos que irão nos ajudar na ceia, em prol do louvor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, queremos agora lhe pedir uma permissão especial para participarmos dos elementos, Pai. Momento para aqueles que já assumiram um compromisso contigo, e não significa que somos melhores do que os outros, mas pela graça do Senhor, o Senhor nos dá a chance de assentarmos a mesa e alimentarmos a nossa alma mais uma vez. Receba-nos, ó Deus. Sejamos cheios de graça à medida que sentamos à mesa com o Senhor Jesus. Que o acusador não consiga nos tirar da mesa, nos impedir de participar dos elementos. Em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ainda nos ensinou o seguinte, que examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Preste atenção em mim. O apóstolo Paulo não disse, examina, pois, o homem a si mesmo, e dependendo, coma ou não coma. Não. Ele falou, examine a si próprio. Tenha consciência de quem você é. Se encontrou pecado não confessado, confesse-os ao Senhor. Mas coma do pão e beba do cálice. Já somos fracos. Tenha comunhão com o Senhor. Mais fracos seremos se nós nos afastarmos da comunhão. Nós não acreditamos que o pão se transforma em carne e que o vinho se transforma em sangue. Não acreditamos. Mas nós acreditamos que através dos elementos nossa alma é alimentada. Acreditamos que a ceia do Senhor é um sacramento nesse sentido, é um meio de graça. Recebemos graças à medida que sentamos à mesa com o Senhor. Vamos cantar um hino? Enquanto cantamos, os irmãos vão distribuir os elementos.